pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um episódio do livro A Caminho da Luz, tá? Então hoje nós continuaremos. Semana passada nós vimos um pouco sobre alguns espíritos maravilhosos que passaram aqui pela Terra, né? Que ensinaram muito mais o povo, né, chinês, ou seja, eles tiveram uma influência maior, né, no povo chinês. E hoje nós vamos continuar nossa jornada para ver em relação à China, ok? Vamos pro vídeo. Pessoal, vamos lá. Então, começando aqui hoje, o texto é o Nirvana. Então, o que será que isso quer dizer? O culto aos antepassados é o centro da fé chinesa, refletindo uma crença na imortalidade através das relações frequentes com o plano espiritual. Pessoal, então nós temos que entender que o culto aos antepassados, de fato, na verdade, é o pilar central da fé chinesa. Tá? Cultuar os antepassados, né? Eles têm essa ligação muito forte com os antepassados. Então, é refletindo uma crença mesmo da imortalidade, tá? Na imortalidade através das relações frequentes com o plano espiritual. Todos têm uma noção de que é necessário buscar aperfeiçoamento espiritual, mas a ideia equivocada do Nirvana, como uma quietude eterna, limita o progresso. Gente, esse texto eu acho que ele é um dos mais legais, assim, em relação a esse capítulo da China, porque ele fala exatamente sobre o que a China vive, tá? Porque eles têm sim, tá, gente, uma noção que precisa buscar aperfeiçoamento, precisa se elevar, precisa melhorar. O ser humano, de modo geral, seguindo a lei do progresso, está sempre buscando evoluir, mesmo que eles nem percebam. Nós estamos sempre buscando evoluir. Mas agora a busca moral, ela é um pouquinho mais lenta, né? Porque a gente só se toca depois de um certo grau evolutivo que precisa melhorar moralmente, né? Quando a gente cai muito, quando erra muito, não é? Todo mundo passa por isso. No caso da China, eles têm sim essa noção, tá? Só que eles têm essa ideia equivocada do Nirvana, tá? Como uma quietude eterna, ou seja, ficar estagnado, parado naquela quietude eterna, limita o progresso. E aí, olha só que interessante o que ele fala. Na verdade, o Nirvana é a união da alma com Deus. Então, o Nirvana é isso, gente. O Nirvana, né, para eles, é a união da alma com Deus. E a vida é feita de movimento e trocas constantes. Então, são coisas que colidem, tá? Essa crença de que o Nirvana é a união, né, da alma com Deus, ela colide com a questão da vida, o viver, o estar aqui, gente. A vida se movimenta o tempo todo, a vida muda o tempo todo. E ela exige de nós força e dedicação se nós queremos, de fato, melhorar, né? Nos aperfeiçoar, principalmente no lado moral, né? Cada ser tem seu papel na evolução espiritual, contribuindo para o seu próprio crescimento e para espalhar os dons divinos. Então, olha só, gente, não somos personagens soltos aqui nesse planetinha, tá? Como nenhum ser é solto em qualquer planeta do universo inteiro. Universo que é infinito, né? Então, o que nós temos que entender é que cada um de nós somos uma pecinha numa engrenagem de um grande relógio. E todos nós, quanto melhor soubermos o nosso papel e se esforçar, se dedicar, melhor esse relógio vai rodar, melhor esse relógio vai funcionar, entende? Então, nós temos sim, né, contribuir para o nosso próprio crescimento, né, para a nossa própria evolução, e de quebra, e consequentemente espalhar os dons divinos, ou seja, auxiliar as pessoas, tá? E aí eu expliquei aqui um pouquinho sobre o Nirvana, para que vocês também não fiquem perdidos e até possam pesquisar se tiverem vontade. O Nirvana na cultura chinesa, influenciado pelo budismo, tá? Ele tem bastante influência com o budismo, é visto como um estado de libertação do ciclo de renascimento e sofrimento. Embora muitas vezes seja interpretado como inatividade ou quietude, em seu sentido mais profundo, representa a união plena com o divino e a evolução espiritual suprema. Ou seja, Jesus Cristo, vamos colocar aqui na visão, estaria no Nirvana, porque Jesus Cristo tem uma união plena com Deus, claramente, e ele tem uma evolução espiritual suprema. Mas não quer dizer que Jesus Cristo ficou lá quando ele estava evoluindo, né? Claro, eu duvido muito que ele tenha ficado lá parado e achando que a quietude, ou seja, o não fazer nada, tá? A quietude, a inatividade, ele estava evoluindo. Claro que não. Certamente que ele fez
coisas, porque senão ele não estaria no nível que ele está evoluído hoje. E também, pessoal, vamos deixar bem claro que se você não faz nada, você automaticamente está contribuindo para o mal, tá? Não fazer nada já é, querendo ou não, fazendo mal, porque atualmente ainda o mal paira sobre a Terra, tá? Com permissão dos espíritos? Com permissão dos espíritos, mas ainda ele paira. Então, quando homens bons, ou homens que podem se tornar bons, serem bons, escolhem ficar quietos, seja por uma crença, seja por preguiça, seja, né, enfim, vocês estão compactuando com o mal de uma forma ou de outra, às vezes inconscientemente, e aí seu débito vai ser um pouco menor, porque quando a pessoa não sabe, né, ela não tem, às vezes, nem muita culpa nisso, mas quando se sabe, quando tem o conhecimento, quando sabe o que poderia estar fazendo e não está, aí é pior, é bem pior, é por mim. Tá, então é importante a gente ter essa noção para nós mesmos não cairmos no nirvana, né? E se conhecer alguém também, poder auxiliar essa pessoa, né? Poder dar um suporte para essa pessoa. E entender sobre os nossos irmãos chineses, sobre essa questão deles terem aí tanto conhecimento espiritual, terem tanta consciência do mundo espiritual. Gente, os chineses, eles têm muito conhecimento do mundo espiritual. Porém, por viver, né, por ter, na verdade, eu até acredito que deturpado um pouco da nirvana, porque se a gente pegar no sentido mais profundo, é a questão, a união plena com o divino e a evolução espiritual, eles acabam entrando nesse limbo de ficarem quietos, inatividade, e aí não fazerem nada para progredirem, principalmente quando a vida aqui na Terra exige movimento. A vida da Terra, gente, é maluca, você sabe como são a vida aqui na Terra, então precisa de movimentação, precisa de atitude, certo? Bom, pessoal, ficamos por aqui hoje. Semana que vem nós continuaremos. E eu aguardo vocês aqui. Um beijo, tchau!